Quando Jesus libera uma palavra na vida de Pedro, tudo muda. Ele estava lavando as redes, ele, juntamente com seus amigos, estavam na beira da praia e eles pescaram a noite toda, lançaram as redes e não pegou nenhum peixe. E agora, naquela praia, lavando as redes, provavelmente pensando sobre a questão de não ter apanhado nada, de não ter pego nada. Eu creio que a sensação é muito ruim. Eu acredito que sim. É semelhante, você vai entender o que Pedro está sentindo. Você que é homem, você que é mulher, que saiu e andou o dia inteiro em busca de um trabalho, e aí chegou no final da tarde, você está voltando para casa, sem dinheiro, sem trabalho, com uma sensação de impotência muito grande, de fracasso. Eu já passei por isso, de sair um dia em busca de trabalho e não encontrar trabalho. Hoje a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, tem trabalho, falta gente para trabalhar. Mas na minha juventude a gente tinha muita dificuldade de arrumar trabalho, muita mesmo. E aí a sensação é ruim. E a sensação que Pedro está vivendo é exatamente essa. Ele tinha um trabalho, mas o trabalho não era frutífero. Também já passei por isso. De chegar no final do dia, depois de ter trabalhado muito, e no final do dia chegar à conclusão que não foi produtivo, que foi um dia de prejuízo. Só que uma palavra muda tudo. Jesus ele manda Pedro voltar em alto mar e lançar novamente as redes. E ele faz isto. E todos que estão me ouvindo sabem que ele voltou com as redes cheias, que não foi só o barco dele que encheu, mas o barco, um outro barco do seu amigo que estava próximo também. A bênção de Deus veio sobre a vida dele. Eu entendo que a mudança, ela acontece quando Jesus, ele libera uma palavra. A mudança, ela não acontece só pelo fato de Jesus estar no local. Jesus estava ali pregando. Jesus estava ali, mas a vida dele continuou da mesma maneira. Mas quando uma palavra foi liberada, as coisas mudaram. A gente precisa dessa palavra que vem lá do céu. Uma palavra liberada em meu favor, em seu favor. E foi esta palavra que Jesus disse para Pedro, olha, você vai voltar em alto mar, em águas profundas, e você vai lançar as redes novamente. E ele foi com esta palavra. O que mudou? O barco era o mesmo, a rede era a mesma, Pedro era o mesmo homem, o trabalho era o mesmo, tudo que ele estava fazendo era a mesma coisa que ele havia feito anteriormente durante a noite. Mas agora ele faz direcionado por Jesus, ele tem uma palavra do céu que o favorece. E é isto, nós precisamos desta palavra, esta palavra que nos favorece, essa palavra que vem de Deus, que nos dá direção, que nos dá condição de prosperar, de ser produtivo. Irmãos, neste ano que vai iniciar, nós precisamos desta palavra.
porque Jesus ele traz à existência aquilo que não existia. Jesus não multiplicou os peixes na rede de Pedro, mas ele trouxe a existência. A rede estava cheia por causa de uma palavra. Irmãos, o seu projeto de vida para o ano de 2026, o seu propósito, você precisa entender uma coisa. Não basta somente que Jesus esteja no lugar. É necessário que ele libere uma palavra. É necessário que haja uma palavra. Porque quando Jesus liberou a palavra para Pedro, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou na vida dele quando a palavra foi liberada. Pedro volta com um barco cheio, 2 barcos cheios de peixe, porque ele saiu debaixo de uma palavra. Consegue entender? Nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê uma palavra. E essa palavra que vem do céu, ela muda tudo. Muda a nossa vida. Para fechar essa minha fala, eu quero trazer à sua memória o jovem Davi. Ele saía para a guerra e ele não dizia: Senhor, vamos comigo. Ele dizia: Senhor, terei eu vitória? E Deus respondia: sim. Ele só saía para o combate depois que ele recebia uma palavra. Ele tinha uma palavra que ele sairia vitorioso. Antes de ir para a guerra, ele não orava dizendo: Senhor, vamos comigo, Senhor, esteja comigo, tá? Não, ele orava: Senhor, eu vou ter vitória? O Senhor vai me dar graça, eu vou derrotar, eu vou alcançar o inimigo, eu vou vencer essa batalha? E Deus falava: sim, você vai alcançar, você vai sair vitorioso. Percebe que uma palavra que vem de Deus para as nossas vidas muda tudo. Irmãos, eu costumo orar pedindo a Deus uma palavra favorável. Eu tenho esse hábito. Eu estou compartilhando com você algo que eu faço. Senhor, libera uma palavra sobre a minha vida no dia de hoje. Libera uma palavra de vitória, para que o propósito que o Senhor tem na minha vida venha se concretizar. Uma palavra, Senhor. Uma palavra de vida, uma palavra do céu, uma palavra rema. Então você percebe que foi por causa de uma palavra que Pedro andou sobre as águas. Jesus disse para Pedro: vem. E com esta palavra, vem, ele andou sobre as águas. Então nós precisamos de uma palavra. Uma palavra muda tudo. Então, quando nós entendemos isto, às vezes eu vejo algumas pessoas indagando essa questão de Pedro ter andado sobre as águas, mas ele andou sobre as águas justamente porque ele tinha uma palavra que o favorecia. Uma palavra. E eu creio que o Senhor, Ele tem lá dos céus uma palavra para você. Uma palavra muda tudo. Eu lembro que quando eu comecei a igreja, uma profeta, uma mulher de Deus, uma profetisa, ela disse: o Senhor é contigo e Ele vai te prosperar. E foi uma palavra não dela, mas de Deus, profetizada através da vida dela, e que me trouxe a paz necessária para poder romper. Amém?
Vamos orar? Senhor, abençoa o dia deste ouvinte. Que esta pessoa tenha paz e alegria. Que o teu favor seja multiplicado na vida de cada um deles. Que o dia de hoje seja produtivo. Os que precisam de cura, que o Senhor esteja liberando uma palavra, que o Senhor esteja favorecendo, liberando a cura. Eu peço, em nome de Jesus, que seja a tua misericórdia, a tua compaixão sobre as nossas vidas. Que o dia de hoje seja guardado e protegido pelo Senhor. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido nesse dia, em nome de Jesus. E assim seja. Um ótimo dia, que Deus continue te abençoando.